Se você quer saber sobre fé, sobre dependência química e empreendedorismo, fica aí ligado que esse vídeo é pra você. Podcast Adriano Fonseca é o melhor podcast. Grave esse nome, vê se não esquece. Acessa lá no YouTube, conteúdo de qualidade podcast. Olá galera, estamos aí de volta com o podcast Adriano Fonseca e hoje eu tenho o prazer de receber um amigo meu que já aí de anos, né? Eu sou super fã dele aí, é um cara que eu admiro muito e pra mim é sempre uma satisfação ter você aqui no meu programa. Você fez parte de quando eu comecei a engatear com esse negócio de podcast, gravava com meu celular, gravamos até na sua loja e eu tenho muito prazer de apresentar aí e chamar vocês, Sérgio Brum, do Juízes Hip Hop. Seja muito bem-vindo, Serginho. É uma satisfação, uma honra estar aqui, mano, e espero que seja bem edificante para todos que estiverem assistindo e divertido também, porque eu acho que a vida tem que ser assim, né? Edificante e divertida. Serginho, fica à vontade aí pra começar a contar a sua história, né? Que às vezes a pessoa, hoje com as redes sociais, né? A pessoa conhece só o cara da rede social, né? O cara que tá lá no Instagram, tá no YouTube, você é um cara que aparece às vezes no jornal, revista, escreve, tem livros, grupo, que é o Juízes Hip Hop. Conta um pouquinho da sua história aí, que as pessoas acham que a vida é só aquela da rede social, né? Aquela vida perfeita. E não sabe até quanto que o cara trabalhou pra chegar até ali, né? É verdade. Tem uma frase minha que eu falo que muitas pessoas querem chegar onde você chegou, mas não querem passar por onde você passou, né? E realmente a minha história de vida começa na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu nasci no pé do Morro da Pedreira, ali Zona Norte, um dos lugares mais hostil do Rio de Janeiro ali e tal. Morei ali em Costa Barros, né? Tem até um rap que eu falo sobre isso, né? Que eu sou cria lá da Pedreira e tal, de Costa Barros, da Zona Norte. Há um moleque aqui da Pedreira, de Teresópolis, até comentou lá, eu também sou cria da Pedreira, máximo respeito, tal. Não, mano, Pedreira da Zona Norte e tal. E uma família bem humilde, né, cara? A mãe conta que a primeira casa que nós moramos, na verdade, era 2 cômodos. Era uma sala, era um quarto, na verdade, um banheiro. Banheiro sem telhado, tá ligado? Banheiro conversível, onde eu morei, a primeira casa. E vim de uma família muito desestruturada, né, mano? Muito desestruturada e tal. Meus pais se separaram, eu era bem criança e tal, passei necessidade. E uma das minhas funções também, além de ser rapper, de escritor e tal, de empreendedor, eu sou palestrante em palestras nas escolas. Eu sempre falo, a juventude, os adolescentes, alguns dizem assim, você não sabe o que é ver na televisão aquilo que você não pode ter, tá ligado? Eu falo, na minha época eu não tinha nem televisão pra ver, mano. Verdade. Entendeu? Eu não tinha nem televisão. Você não sabe o que não é ter na geladeira alguma coisa boa pra comer. Eu falo, na minha época nem geladeira eu tinha, tá ligado? Então eu vim da Baixada pra cá bem cedo, morei na Zona Norte, depois fui morar na Baixada, depois vim pra Teresópolis e tal. Me envolvi com alcoolismo muito cedo, né? Entrava em coma alcoólico com 15 anos, 14 anos entrava em coma alcoólico. Nessa época do funk, né? Das histórias do funk, me envolvi em brigas várias vezes, briga de galera, briga mano a mano, já fui espancado algumas vezes e não sei como é que eu não morri na época dos bailes funks. Na verdade, eu cresci na década perdida dos anos 80 e a década de 90, né, Adriano, é uma década muito perigosa que nós sobrevivemos. Era uma época que a violência era muito mais sombria, porque não havia tanta divulgação, não havia celular para filmar, então havia muita tortura, havia muitas mortes por parte de justiceiros, né, policiais que eram justiceiros e tal, e justiceiros mesmo, que não eram policiais, bandidos. As brigas eram muito violentas porque ninguém filmava, então havia muito espancamento, o HIV matava, não tinha coquetel e morreu muita gente da minha época.
nessa década de 90, porque foram anos bem difíceis. Eu cresci nesse cenário, né? E nesse cenário eu andava por lugares obscuros. Logo depois do alcoolismo eu me envolvi com drogas, né? E tal. Vivi as intensidades da Zona Norte, da Zona Sul do Rio de Janeiro e tal, andando perdido por aí. Até a minha conversão ao Evangelho, né? Em 2002. Logo depois eu montei o grupo da Juízes Hip Hop e comecei a pregar. Uma revolução de vida, uma revolução chamada Jesus Cristo, que eu falo que é o caminho, a verdade e a vida. Eu resumo a minha fé hoje nisso. Em Deus, no Deus que Jesus Cristo chamava de Pai, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu sempre preguei essa revolução através do rap, né? E projetos sociais, em livros, em colunas em revista e tal. E graças a Deus, palestrando em escolas também e tal, eu consegui resgatar alguns dessa vida, do crime, das drogas, através da minha história, do meu testemunho, do meu rap, e fiz o que o Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, fala em uma de suas músicas, que das minhas feridas saia poder para curar. Esse é um resumo bem breve da minha história. Quem quiser saber mais, escuta os raps Mais Que Vencedor, Eu Vim de Lá, O Choro e a Chave, que são raps que eu conto em forma de poesia a minha história. Assim, você é um cara que é exemplo até pra quem venceu o alcoolismo, venceu as drogas. E às vezes a pessoa consegue vencer, sai uma vez e acho que quando você tem você cai de novo, novamente tem uma recaída, eu acho que é muito pior pra conseguir sair, né? Explica pras pessoas assim, quem tem a recaída, o que ela precisa fazer pra se levantar novamente, como que ela pode fazer para evitar ela não ter essas recaídas, o que te ajudou, aí tu pode falar assim, sobre a fé que te ajudou, sobre família, tu pode explicar. Então, Adriano, a dependência química, as pessoas falam que é uma doença incurável, né? O alcoolismo é uma doença incurável e tal. Eu tenho muito respeito, eu conheço muitos pastores, conheço muitos irmãos em Cristo, irmãos em Cristo, que têm um domínio próprio e bebem vinho e até cerveja e tal, e tem a temperança, tem um domínio próprio, não se embriagam, levam uma vida normal, e até pessoas também que não são cristãos, né? E que fazem o uso do álcool de forma moderada. Na questão das drogas, chamada drogas ilícitas, é um pouco mais complicado essa questão do domínio próprio. Eu nunca vi ninguém usar cocaína com moderação, entendeu? Nunca vi ninguém usar cocaína com moderação. E eu acho que as pessoas falam assim, mas se você fala que tem cristão que bebe com moderação e tal, você tem que aceitar também que tem pessoas que usam cocaína com moderação. Eu não conheço ninguém que usa cocaína com moderação. E na questão da cannabis sativa, na questão da maconha, cara, eu acho que engolir fumaça não faz bem pra ninguém, tá ligado? Seja de cigarro, seja de maconha, ainda mais de crack, nem se fala e tal. Mas, porém, eu fui dar palestra em uma escola e me perguntaram pra mim se eu achava que a maconha era a porta de entrada para drogas mais pesadas. Eu não fui hipócrita, eu falei sim, eu vi muitas pessoas começarem pela maconha e depois ir para drogas mais pesadas. Mas eu também vi a maconha ser a porta de saída para drogas mais pesadas. O cara tava usando muita cocaína, tava no alcoolismo e tal, e passou a fumar só um. E ali ele manteve o domínio próprio dele, hoje trabalha, estuda, é formado. Não sei como é que tá o pulmão dele e tal.
Não sei como é que tá o pulmão, mas eu também via esse outro lado. Eu acho que a maconha não é esse demônio todo que as pessoas falam, mas também não é essa deusa divina que te põe em contato com o sagrado, com a natureza. Tem esses dois lados. Porém, numa escola também, eu sou muito confrontado quando eu vou dar palestra em escola, porque a molecada hoje está bem antenada e tal, rede social, internet hoje. Isso. E eles fazem algumas perguntas assim, e o menino foi e falou, né? Ele falou, não, mas pô, o que você acha da maconha e tal, em comparação e tal? E eu falei isso tudo que eu já falei aqui, né? Em relação a ser a porta de entrada, mas também a porta de saída e tal. Mas eu dei um exemplo, Adriano. Por que se eu tivesse, não sou pai, mas se eu tivesse um filho, eu ia fazer de tudo pro meu filho não usar. Primeiro que, querendo ou não, a droga te coloca em contato com a criminalidade. Verdade. E você financia também a criminalidade. Você financia, querendo ou não, te coloca em contato com a criminalidade. Aí a pessoa fala, então a solução é legalizar, mas é isso aí, uma outra história, que daria uns 2 podcasts, a questão da legalização ou não. Existem muitos aspectos. Mas vamos lá. Adriano, agora eu te faço uma pergunta. Quem foi o rapper, o MC, que fez a apologia, que defendeu a maconha de forma mais brilhante, mais inteligente, mais poética da nossa época? O rapper. Que fez uma história, que contou uma história eu trouxe... Acho que são 2, Marcelo D2 e Gabriel Pensador. Gabriel Pensador. O Marcelo D2 era mais agressivo, né? Mas mesmo assim ele defendia, né? Eu trabalho, eu pago a minha erva e tal, e ele fazia apologia de uma forma mais agressiva. O Gabriel Pensador... Cachimbo da Paz, ele foi poético. O Gabriel Pensador, ele é muito inteligente. O Gabriel é muito inteligente, é uma referência do rap nacional. E o Gabriel fez uma apologia perfeita. Ele então, compara com o álcool índio. E isso. A ponto que ele cantava essa música, se eu não me engano, até em programas infantis. Verdade. Programa de família, na Globo e tal. E gravou agora há pouco tempo aqui, até um videoclipe com o Cachimbo da Paz 2. Com o Xamã. Isso, foi algumas cenas que foi até gravado aqui em Teresópolis. Entendeu? Então, aí eu falei isso na escola. O pessoal conhece aí o rap Cachimbo da Paz e tal? Alguns levantaram a mão e tal. Infelizmente, muitos não conhecem o Gabriel Pensador. Hoje, essa nova geração aí conhece... Não vou falar o nome, mas uns caras que canta trap aí que só influencia coisa ruim e tal, que não há poesia, não vou generalizar, dar uma de tiozão do rap, que tudo hoje em dia é ruim, tem coisa boa também, mas não encontrei. Eu costumo falar, assim, eu acho que as batidas evoluíram muito, só que as letras estão cada vez pior, e aí em vários segmentos, né, musicais. Você vê que hoje até o sertanejo hoje segue mais ou menos o que era... O seu grupo de funk, que eu conheço muito bem, da época da década de 90, faria muito sucesso hoje pelo talento que vocês tinham. Hoje, a gente criava uma história em cima da... Você vê pessoas que não têm 5% do talento que vocês tinham e hoje estão milionários. Verdade. Tu lembra de Suel e Amaro cantando? Verdade, cara, o Suel e Amaro, eles cantavam Marcinho, mesmo, pô. Entendeu? Os caras cantavam, tinham letra e tal. Enfim... Mas voltando para a questão da apologética, eu não vi nenhum rapper, ninguém fazer uma apologia mais perfeita a favor da maconha, ou da legalização, ou do consumo, do uso recreativo, como o Gabriel Pensador, que criou uma história, uma poesia e tal, e chegou até em programas de televisão, de família, até infantil, para cantar essa música e tal. Porém... Esses dias eu tava vendo um corte de podcast, não lembro qual podcast, que era assim, Gabriel Pensador falando assim: nesse dia eu decidi parar de fumar. E eu fui ver o que ele tava falando. E ele falou que ele nunca foi muito de fumar maconha, não era usuário assim com frequência e tal, mas que de vez em quando ele fumava. Só que aconteceu de 2 ou 3 shows, eu não me lembro, de dar um branco nele no palco cantando, ele de fumar, dar um branco, coisa que nunca aconteceu quando ele não fumava, e ele esquecer a letra. E tu sabe que no rap esquecer a letra,
o playback vai embora, a batida vai embora. Se tu esquecer o letra, se não tiver uma banda ali pra voltar e te colocar de novo na música, no ritmo, você... Ele falou assim, então eu parei porque tava atrapalhando o meu trabalho. O Gabriel Pensador, que fez a apologia mais perfeita, em defesa perfeita que eu digo, entre aspas, né? Porque criou toda uma história lúdica em cima. Foi inteligente, né? Defendeu de forma poética. Ele falou que parou de fumar porque atrapalhava o seu trabalho. Aí eu falei com os alunos da escola, o Gabriel Pensador é rapper. Agora imagina um cirurgião, um neurocirurgião. Se dá um branco na hora da cirurgia. Dá um branco ali na hora que tá mexendo no cérebro da sua mãe, numa mesa de operação. No coração. Um cardiologista que dá um branco. Verdade. Tá entendendo? Não tô criminalizando quem usa, só tô trazendo aqui uma reflexão pra chegar no ponto da sua pergunta da questão da recaída. Eu passei alguns traumas, passei momentos difíceis, eu fiquei 22 anos sem fumar, sem usar cocaína, e aconteceu uma série de fatalidades na minha família, pesada, coisa muito grave, que eu não consegui lidar com alguns sentimentos, entendeu? Aí as pessoas dizem, mas tua fé não te ajudou? Cara, minha fé me ajudou muito, que eu poderia ter feito uma besteira da minha vida, podia ter acabado com a minha vida, mas a minha fé me ajudou muito, mas eu não consegui enfrentar tudo com sobriedade, e tive uma recaída no ano passado. No ano passado eu tive uma recaída em uma noite só com cocaína. E... Adriano, eu vou te falar, quando eu vi o dia amanhecendo e aquele clarão nublado entrando no meu apartamento, assim, eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo, cara? E eu senti uma angústia, uma vergonha, um vazio, uma aflição. Eu falei, cara, como eu lutei pra sair desse lugar, como é que eu orei pra sair desse lugar, como as pessoas vão me julgar, as pessoas não sabem o que eu tava passando, não sabem o que eu tava sentindo, não sabem as feridas que eu tava carregando e as pedradas na ferida que eu tava recebendo. E eu não soube lidar com um turbilhão de sentimentos que eu tava passando. Fui fraco, né? Deixei me envolver e tal. Falei, cara, como é que eu vou olhar pra minha mãe de novo? E eu, na mesma noite daquela queda, isso foi antes da metade do ano passado, eu joguei tudo fora, sabe? Joguei aquilo tudo fora, eu nunca mais fiz o uso. Fumei maconha mas depois desse dia, umas 3 vezes, 4 vezes. E eu tenho síndrome do pânico, mania de perseguição, tive tudo de ruim. Não é todo mundo que tem. Eu falei, cara, pra mim isso não serve. Pra mim isso não... Sabe, a recaída, aí é o que eu quero entrar no ponto. Eu tinha o testemunho de ter vencido as drogas. Agora eu tenho o testemunho de ter vencido numa recaída. Na verdade, é um testemunho de estar vencendo uma recaída, porque eu não tenho... Tipo assim, não tenho uma vontade nenhuma de cheirar, de fumar, não tenho. Me sinto totalmente liberto, livre. É algo que eu não tenho vontade nenhuma, mas eu tô vencendo uma recaída, mas pelo descrédito. Muitas pessoas não acreditam mais em mim. Por isso eu agradeço até a oportunidade aqui do estúdio, do seu podcast, de estar aqui hoje, porque muitas pessoas não acreditam mais em mim. Muitas pessoas que me ligavam, que me convidavam para eventos, né? Deus perdoa, os crentes não generalizando, tem muita gente que me apoia. Depois da minha recaída, eu cantei na Batista de Motas, na aniversário da Igreja Batista de Motas, cantei e preguei num culto de domingo, cantei na Batista de Bom Sucesso, né? Agradeço até a oportunidade ao pastor Eliseu, a Larissa Rezende que me levou lá e tal, cantei na Cevic, na Transformação de Vidas, na Casa do Pai, do pastor Jordão. Alguns acreditaram em mim, mesmo depois da minha recaída, mas muitos não acreditam mais. Mas eu costumo dizer que só quem pode duvidar que uma águia não é capaz de voar, só quem não pode duvidar é a águia. Porque senão ela não voa. O resto, todo mundo pode falar que a águia não é capaz de voar. Todo mundo pode falar. Verdade.
Agora ela não pode duvidar, porque senão ela não voa. Ela não abre as asas, não pula da montanha, não mergulha no ar e não voa. Todo mundo tem o direito de desacreditar de mim, é um direito das pessoas. Eu dei margem para isso com a minha recaída. E com outras coisas também que eu cometi, o empreendimento que eu tentei, né, na questão nem foi um pub, eu botei uma freezer, tava passando uma crise financeira tremenda, né, tava com órfãos na minha família, para me ajudar a criar, sustentar a venda online. Tem atropelado a venda de roupa, eu trabalho com roupa e tal, né? Eu vendo roupa e tal, eu tenho uma loja de roupa no shopping. Já até divulga a loja aí. Loja Juiz Hip Hop presente no Shopping Comari, segundo piso, estilo streetwear. E eu botei uma freezer lá pra, cara, ter um acréscimo na minha renda e tal. Não era um bar, a pessoa já falou que eu abri um bar, que eu... E sobre esse negócio de bebida, eu vou até entrar numa coisa que aquele dia a gente conversando lá na tua loja de roupa, você até me falou que eu acho importante para passar para as pessoas. Quando uma pessoa é escolhida, independente do lugar que ela esteja, ela vai impactar a vida das pessoas e Deus vai mostrar que ali não é o lugar dela. Sim. Conta aquela história que você falou que chegou no bar e o cara te reconheceu, achou que você tinha ido lá. Nesse tempo... depois dessas tragédias que aconteceram na minha vida e tal, que foram traumáticas, eu pedi... não pedi carta da igreja para sair da igreja, mas falei que eu precisava de um tempo para mim. Até porque eu sabia que a questão da freezer na minha igreja, da freezer na minha loja, ia causar escândalo, o pessoal ia tacar pedra. Então, para o pessoal não falar da minha igreja, para preservar a imagem da minha igreja, eu me desliguei da igreja, que aí é tudo no meu nome, eu me defendo por mim mesmo, entendeu? Aí eu botei a freezer lá e tal. Por causa dessas tragédias que aconteceram na minha família, eu não estava conseguindo mais ficar em casa. Eu que sou um cara super caseiro, super antissocial, que quase não saio de casa. Comecei a sair, porque em casa me dava pensamentos ruins, pensar em tudo que aconteceu. Em casa me via pensamentos ruins e eu não estava conseguindo mais. E eu passei a sair, voltei a frequentar barzinhos e tal, nesse período, né, que culminou na minha recaída nas drogas, né, antes do meio do ano passado. E eu ia em vários barzinhos e tal, algumas festas, e todo lugar que eu ia, tinha um profeta do Velho Barreiro, um profeta 51, nem sei se pode falar o nome de marca aqui, mas tinha um profeta embriagado, para dizer que ali não era meu lugar, entendeu? Todo lugar que eu ia, não, havia uma mina, pô, tem o teu CD, já tive palestrar na minha escola, eu era da igreja, o que tu tá fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Havia um cara das antigas, qual é, Bruno? Pô, você, sempre quando eu tava loucão, eu lembrava de você, eu lembrava que tinha um caminho, que havia o caminho, te ver aqui, como se esse caminho se fechou, pô, vai embora. Vários amigos, sabe? Não, aqui não é teu lugar. E teve um dia que tava eu e Marquinho, que é técnico de enfermagem, um grande amigo meu, me ajudou muito na época do meu acidente e tal. Nós fomos em um bar na Tijuca, tava eu e ele. Aí quando eu chego no bar, esses bar tá na moda ali na Tijuca agora, né? Que é um bar boêmio, que é um bairro boêmio em Teresópolis. Quando eu e Marquinhos entramos no bar, tinha um cara todo social, assim. Ele não vou falar a profissão pra não... Mas tava todo social e tal, senão as pessoas podem... Ele tava de roupa social e com o nariz todo branco e tal. Sujo de cocaína. Quando ele me viu entrando no bar, ele... Ei, Bruno, da Juiz Hip Hop. Você veio aqui me evangelizar. E eu abracei ele, doido pra beber uma Heineken, né, na época e tal. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, cara? Eu entrei no banheiro e falei, Deus, como é que nós vamos sair dessa? E eu dei um tempo lá no banheiro e tal. Falei, cara, o que eu vou fazer agora e tal? Quando eu saí do banheiro, ele já tinha ido embora. Marquinhos tava sentado na mesa assim com a cerveja e tal. E Marquinhos rindo pra caramba. Marquinhos falou assim, caramba, Bruno, o cara foi embora, mano. O cara... falou que vai jogar a cocaína fora, falou que foi Deus que mandou você vir aqui para evangelizar ele. Então é exatamente isso aí que você falou. Eu mesmo desviado, afastado, né? Desviado não, que desviado é quando a pessoa adora outros deuses. Eu estava afastado da comunhão, né? Do corpo místico de Cristo. Deus me usava onde eu ia, cara. Onde eu ia, Deus me usava, né, cara? Ele me usou nesse dia de uma forma inusitada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais foram os momentos assim, mais difíceis assim, na tua jornada da dependência?
Cara, eu tive muitos momentos difíceis assim, mas eu lembro que no ano de 99, 2000, eu passei por uma internação, né, cara? Passei por uma internação, fui para um centro de recuperação, de reabilitação e tal, porque eu tava usando muita cocaína nessa época, nesse 99, 2000 mais ou menos e tal. E minha mãe sofreu muito nessa época pra me dar todo o apoio que eu precisava lá, porque era um lugar muito longe, distante, Vargem Grande. Era uma rua de terra imensa, depois que descia do ônibus. E lá era pago, minha mãe conseguiu uma bolsa pela igreja. E minha mãe andava quilômetros carregando bolsa de compra, né, para levar material de higiene pessoal para mim e tal. E eu prometi pra minha mãe lá que eu nunca mais voltaria a usar drogas e tal. E eu lembro quando eu completei 2 meses. Eu saí, tive direito a uma visita e tal. E eu saí. E era noite de Halloween, naquele final de semana que eu tive direito a visitar minha família, que eu saí da clínica e tal. E naquela noite eu recaí, cara. Era uma noite de Halloween, eu recaí, eu fui fraco. Isso antes da minha conversão, né? E eu lembro que eu cheguei em casa de manhã, e eu recaí junto com meu irmão mais velho, meu falecido irmão mais velho e tal. E eu cheguei, o dia tava amanhecendo, eu morava numa casa bem velha, no Corta-Vento na época, uma casa úmida. As paredes chegavam a ser verde, tanta umidade assim e tal. E eu cheguei o dia amanhecendo, assim, aquela cena de terror, e eu querendo não fazer barulho. Morava com a minha mãe, nós morávamos com a nossa mãe e tal. E eu cheguei devagar, eu dormia na sala. E aí meu nariz escorrendo, e eu puxei assim, quando eu puxei, minha mãe só de escutar esse barulho. Já sabia. E eu lembro que minha mãe gritava no quarto, sabe? Perguntando pra Deus por quê, meu Deus, por quê, chorando. E o meu irmão veio do quarto que ele tava, também drogado. E eu tava sentado, com o olho arregalado, assim, deitado, né? Com o olho arregalado no sofá, olhando pro teto. E o meu irmão ajoelhou ali, ficou em forma de quem estava orando. Não sei se ele estava orando, não sei se ele estava arrependido por eu ter recaído junto com ele. E aquilo ali, parece que aquele momento durou uma eternidade. E até hoje eu não sei. Eu não perguntei para ele se ele estava orando, o que ele estava pensando ali, mas foi uma cena de filme de terror. Ver minha mãe gritando e meu irmão ali se sentindo culpado por um erro que foi somente meu. Ninguém tinha culpa, meu irmão não tinha culpa, minha mãe não tinha culpa e tal. E foi eu passei por coisas assim até mais violentas, assim. Mas isso por mexer com família, Passei cenas assim de terror, de quase morrer, de ter arma apontada pra mim, né? De espancamento, de noites que eu achei que eu não ia chegar vivo em casa, de noites em favelas assim, de que, mano, hoje daqui eu não escapo e tal, né? O usuário, ele vive uma vida de perigo, né, cara? Assim, ainda mais na década de 90. Eu volto lá nessa época, né, porque eu era usuário e tal. Mas esse dia marcou muito pra mim e tal. E aí, assim, você teve uma época que você veio pra igreja. Como você chegou até a igreja, se converteu? E aí, depois também veio os juízes, né? Sim. Conta um pouco dessa parte quando tu começou, da primeira vez, quando tu saiu das drogas e até tu chegar à igreja. Conta como que foi. Então, na verdade, nesse centro de recuperação que eu estive internado, ali eu fiquei 2 meses lúcido, e ali, lá não era um centro de recuperação com acompanhamento pastoral, não era poder superior, todas as crenças iam lá ajudar as pessoas, né? E o pessoal do espírita, candomblé, o bandista, budista, católico, evangélico, achava muito legal essa união das religiões para ajudar os dependentes químicos. Eles iam lá e tal. E foi um momento de muita reflexão ali, de lucidez e tal. E eu comecei a lembrar, né, cara, assim, que eu vi que eu tava enlouquecendo, né, cara? Eu vi que eu tava ali no centro de recuperação, a lucidez mostra o quanto você tá ficando louco, né, cara? A lucidez em si só, ela enlouquece também, né, cara? A lucidez, se você deixar também, ela te enlouquece, né? Mas no centro de recuperação tem
Tem uma história que eu sempre conto, cara, que é engraçada, mas mostra o quanto eu tava enlouquecendo aqui. Como eu disse, o centro de recuperação era pago, só que eu consegui uma bolsa pela igreja da minha mãe e tal, e eu não pagava. E tudo que era de ruim que tinha no centro de recuperação, eles botavam pra mim fazer, tá ligado? Tipo, tirar a areia do rio com balde, cortar um gramado com tesourão e tal. E um dia me botaram pra limpar um galinheiro. 6 horas da manhã em Vargem Grande, um frio danado, eu limpando o galinheiro, mano, e tal, e eu rastelando o galinheiro. Cara, e sabe que galinha é unida pra caramba, né? Onde tem uma, tem um monte. Aí vi uma gangue de galinha atrás de mim, assim, eu ia andando, as galinhas ficavam assim, porra, aí eu ia rastelando pro outro lado, tá ligado? Ia rastelando as galinhas, pó, falei, caramba, mano, eu ia rastelando pro outro lado as galinhas, pó. Aí eu dei um grito, eu falei, eu vim pra cá pra esquecer essa praga de pó, vocês vão ficar me lembrando, tá ligado? Eu falei, pô, vim pra cá pra esquecer cocaína, vocês vão ficar pó, os galinhas endemoniadas, quase que eu repreendi, sai em nome de Jesus, imagina, galinha endemoniada com a asa torta, sai galinha pitadinha em nome de Jesus. Quase fez uma panelada lá de galinha. Mas aí, cara, nesse dia eu falei, cara, eu tô discutindo com galinha, mano, eu não tô legal, mano. Tá ligado? Meu psicológico não tá legal. E eu vou sair daqui, cara. Eu vou fazer o que da minha vida e tal. E lá acendeu uma luz, cara. Né? E depois que eu saí, que eu tive essa recaída, essa cena de terror, né? Que aconteceu na minha casa e tal. E eu comecei a sonhar muito com o cemitério, Adriano. Muito com o cemitério. Frequentemente eu sonhava com o cemitério. Tava colecionando inimigos, né? Me envolvia muito em briga. Eu, junto com o meu falecido irmão, a gente arrumava muita briga, muita confusão e tal. Já tinha sido jurados de morte, já haviam me falado que estavam planejando me matarem e matar meu irmão também, né, nessa época e tal. E eu sonhava com o cemitério direto. E até que um dia eu fui num culto da Igreja Filadélfia, era na época no Parque Regadas e tal, e tava tocando Poderoso Deus. E nesse dia eu senti algo que, no momento da adoração, eu vi as pessoas naquele mover ali, eu falei, cara, eu quero experimentar algo novo. Eu já tinha ido à igreja evangélica quando criança, com a minha mãe, com a minha avó, inclusive tinha sido batizado na igreja Nova Vida, mas eu tinha 10 anos, não tinha muito entendimento das coisas e tal. E nessa noite eu abri os braços e comecei a adorar a Deus, sabe? Ao som de Poderoso Deus. E eu senti algo, Adriano, que nenhuma droga que eu experimentei no mundo me fez sentir, sabe? Eu senti um sentimento que não é daqui, sabe? Foi rápido. Não foi uma coisa que... Sabe? Mas eu fui invadido por uma paz, por uma alegria, um sentimento que eu não consigo dar nome. E naquela noite eu falei, mano, eu quero sentir isso de novo, não quero mais usar mais nada, nem fazer mais nada, ou pelo menos vou lutar para não fazer mais nada, ou para ter domínio próprio sobre qualquer coisa que possa me impedir de sentir isso novamente, né? Aí veio a minha conversão, eu aceitei a Jesus Cristo ali no meu lugar mesmo, naquela noite e tal. Logo depois surgiu um festival de novos talentos, e eu me inscrevi nesse festival de novos talentos, eu gostava de rap, né, e tal. A primeira vez que eu cantei era Missionários do Rap, cantou eu e André Tokuda, o famoso Haratina aqui da cidade, japonês cabeludo, conhecido por arrumar briga pra caramba na cidade também, do jiu-jitsu e tal, meu grande amigo André Tokuda, que hoje é um homem de Deus cristão também. Cantamos juntos nesse festival, ganhamos esse festival de novos talentos. Aí logo depois o Tokuda saiu, entrou o Bruno Verruga no grupo, depois o DJ WD. Gravamos um DVD ao vivo pelo Casarão Studio e tal. Desse DVD ao vivo, tiramos o áudio, lançamos um CD ao vivo. Acho que foi o único grupo que o primeiro CD já foi ao vivo já, né? E, na verdade, só tiramos o áudio, aproveitamos que o áudio estava mixado e masterizado. E aquele, mano, dali, mano, parece que o bagulho... E não tinha internet, né? Viralizou, começou a tocar nas rádios da cidade, começaram a levar pro Rio, começou a chegar convite. Eu cantei em vários lugares do Rio de Janeiro e até do Brasil também. Até na Bolívia eu fui cantar. E aí, então, já vou emendar uma pergunta que você falou, que as pessoas fazem muito por você, porque... por que você ficou tão regional? Você acha que o que faltou para atingir um sucesso ainda maior, ter espalhado assim pelo Brasil todo? Então, Adriano,
eu em Teresópolis, se você fizer uma pesquisa rápida aí, que hoje CD, eu sou o artista teresopolitano que mais lançou CD. A Juíze Hip Hop é o grupo que mais lançamos 9 CD. Foi o que mais lançou e o que menos vendeu. Eu acho que em clipes também, acho que você... Tem bastante também. Né? Fomos o que mais lançamos CD, o que menos vendemos. Acho que o Ivan Lins também, acho que ele lançou mais, mas ele não é daqui, tem casa de veraneio aqui e tal. Mas eu sou de uma época anterior ao advento das redes sociais. Sou de uma época anterior. A Juíze Hip Hop veio nessa época dessa transição, que as coisas estavam mudando muito e tal. Cara, eu tenho algumas especulações, não. Eu tenho algumas hipóteses por que eu não coloquei meu nome de vez na história do rap nacional. Porque isso aí que você falou é muito verdade. Muitas pessoas perguntam, falam, Bruno, você tem conteúdo, as suas letras têm conteúdo. O DK da ADL MCs aqui de Teresópolis. Ele falou no Flow, não foi? Ele falou no. No Flow, na verdade, ele e o Lorde falaram que eu fui o pioneiro aqui da cidade e tal, né? Que foi uma influência pra eles também. Mas o DK já gravou num vídeo na época. Hoje eu acredito que ele já apertou mão de caras mais inteligentes, mas na época teve uma vez que ele gravou um vídeo e falou assim, o M. Brum é o rapper, o maior letrista que eu já tive o prazer de apertar a mão. Hoje ele conheceu já vários monstrão do rap nacional, essa fala já não é tão atualizada, mas de qualquer forma ele continua falando até hoje. O DK, nós somos amigos, eu já até preguei na casa dele, num culto que teve na casa dele já há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E o DK sempre fala pra todo mundo, os caras vêm me falar, o DK da ADL fala que tu é um dos maiores letristas que ele conhece e tal. E as pessoas perguntam por que você não colocou o seu nome de vez no rap, na história do rap nacional. Vamos lá. Cara, eu canto rap gospel. Mano, o rap como é que se fala? Tem esse estigma de uma coisa de marginal, de coisa de bandido. O rap tem isso. Hoje quebrou um pouco, porque a Playboyzada tá ouvindo e tal, mas o rap tem isso. Era discriminado na sociedade, na minha época, então, que eu comecei, era muito discriminado na sociedade de forma geral. Agora você imagina isso dentro da igreja. Aí diminui o público mais ainda e tal. Mas aí você fala assim, mas o Pregador Lu era da igreja e ficou famoso. O Alcubo era da igreja, era gospel e os caras ficaram conhecidos. Mas nem tanto. Pouco tempo atrás eu vi um programa Entre Risos, que estava falando como é que os comediantes de stand-up conseguem elaborar os textos pra fazer comédia, entendeu? Uhum. Aí tinha esqueci o nome dele, do humorista, um moleque engraçado e tal, e ele era pra fazer piada sobre religiões e tal, e ele falou assim, vou fazer uma piada, vou descobrir uma parada, eu vou num show de rap gospel, rap de crente, rap cristão, era até do Alcubo, que depois do Pregador Lu, acho que foi um dos caras mais famosos, né, junto com Alpiche e Provérbio X, mas eu acho que o Alcubo ficou mais famoso ainda, junto com o Pregador Lu. E aí esse comediante fala isso há pouco tempo atrás, ele falou, cara, eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que existia. Eu falei, cara, eu canto uma parada que a galera nem sabe que existe. Aí tu bota aí, o rap é discriminado na sociedade, na igreja muito mais, o rap da Juízes Hip Hop, que é muito mais pesado do que o Alcubo, do que o Pregador Lu, porque, mano... Eu tenho uma ideologia meio punk, entendeu, cara? Eu tenho uma ideologia, eu canto rap, mas eu tenho uma ideologia meio punk, assim, uma vez eu lembro que o vocalista do Sex Pistols falou assim, eu não sei qual é o meu alvo, mas eu atiro pra todos os lados pra ter certeza de acertar. Então o meu rap é muito pesado. Tem até um rap meu, depois quem quiser ouvir, o nome é Esse Rap é Gospel, que eu falo assim,
careta demais para o mundo e pesado demais para o gospel. É a Juízes Hip Hop falando de amor, mas com ódio. Os lobos pensam que eu sou bobo, os bobos pensam que eu sou lobo. Eu sirvo um Deus que é amor, mas também que é um fogo. Tá ligado? Eu lembro. E é muito pesado. E aí eu sempre tive essa parada. Falei, mano, meu rap, alguns do mundo ouve o pessoal do secular. Ah, mano, mas é gospel, né, cara? O cara não fala de balada, o cara não faz apologia à droga, orgia, que a moda hoje é fazer apologia à droga, orgia, tá ligado? E o pessoal do gospel... Acho que é muito pesado. É muito pesado, e o pessoal também tem muito cristão que é adepto da teoria do triunfalismo. Da teoria do triunfalismo, da prosperidade. Eu tenho uma linha teológica mais ferida, lúcida, né? De falar a verdade. Você fala, uma vez a gente conversando, você falou que do julgamento, não é julgamento, né? Que acho que dos defeitos, né, que se aponta, você aponta mais pros seus. Sim. Que no teu rap você fala mais dos seus defeitos do que de qualquer outro. Entendeu? Eu falo, outro motivo é esse. O rapper secular, cara, o Oruan, foi preso agora. Pô, os fãs foram loucura. Pô, muito maneiro. O cara, vida louca, não sei o que lá. Pro cara, pro rapper, pro MC, pro rapper, pro MC, que não é cristão, mano, o cara se envolve numa briga. Dá mídia pra eles, o cara acha maneiro. O cara se envolve numa briga, é maneiro. O cara se envolve com, pô, o cara foi preso, vida louca, e tá vendo? Representou, não sei o que. O cara trai a namorada, os caras apostam, mas não, é orgia, é isso, não sei o que e tal. Agora, pro rapper cristão, a gente é cobrado, a gente tem uma conduta que tem que estar de acordo com os princípios bíblicos, né? Com os dogmas da igreja, a doutrina. E nem sempre eu consegui manter esse testemunho. E eu não consegui manter esse testemunho, como você bem lembrou aí, eu fui lá no rap e falei, errei mesmo e cantei. E cantei meus erros, tá? Eu não falo do pecado de ninguém além dos meus hoje em dia. Tá ligado? E aí, só que eu não escondo, eu falo. Porque não adianta você ficar no púlpito da igreja igual eu vejo um monte, ou pessoas que ministram louvor, cantores de música gospel, eu vejo aí um montão de gente ditando regra aí da música gospel, falando do pecado de A, de B, e varrendo os seus pecados por debaixo do tapete. Não vê os seus próprios pecados. Tá entendendo? Expõe o pecado de pastores da igreja, de fiéis, de membros da igreja, só que o pecado deles, eles varrem para debaixo do tapete. Só que o sangue de Jesus não foi para isso. Entendeu? Não adianta você ficar falando do pecado do teu irmão no púlpito da igreja, nas suas músicas, nas suas pregações, e o teu pecado varrer para debaixo do tapete. Porque o sangue de Jesus não foi para lavar tapete. O sangue de Jesus foi para nos purificar do pecado. Por isso que eu confesso no meu rap. As pessoas, mano, você falou aquilo que tu fez no teu rap, mano. Tu é louco? Eu falei, mano, Jesus já viu, mano. Deus já viu? Ele que eu tenho que ficar envergonhado diante dele, ter temor e tremor diante dele. Eu não devia ter errado, mas eu tenho que confessar. Até porque para dar o testemunho, como eu sempre postei, o Adriano, 18 anos sem droga, 17 anos sem droga, 18 com aquela minha foto do antes e depois. Lembro. Quando eu recaí, eu fui sujeito homem. Fui lá na rede social e postei lá, recaí, fui fraco, fui moleque, isso. Tá ligado? Isso escandaliza. Verdade. Tá ligado? Então, isso aí as pessoas não aceitam. Então, um dos motivos também de eu não ter feito sucesso no meio gospel é eu ser sincero demais, cara. Eu ser sincero demais em um ambiente onde os falsos são chamados de santos e os sinceros são chamados de profanos. E eu chegar ali com a minha cara num lugar onde está todo mundo usando máscara. Não generalizando, claro, nem todo mundo assim, nem toda a igreja assim, nem todo pastor assim, mas estou falando de uma maneira geral. Aí tá, esse ponto, eu sou careta demais pro mundo, pesado demais pro gospel, o rap já é discriminado mais ainda na igreja, o meu é mais pesado e é mais discriminado ainda, eu exponho meus erros e as falhas. E uma outra questão também... Aí agora a gente vai entrar num ponto delicado, é essa polarização, esses extremos que estão no nosso país hoje, desse momento de político no país, que foi aflorado pelo advento das redes sociais, que todo mundo é inimigo.
Eu sou contra da isso. extrema esquerda e da extrema direita, e aquela guerra ali. E o que aconteceu? As pessoas falam, você não se posicionou, Bruno. Você é esquerda, você é direita. Eu falei, mano, eu sou punk. Eu tenho uma ideologia punk. Eu acredito na política, eu acredito que existem políticos verdadeiros. Eu procuro ver ponto positivo. Isso aí. Tá ligado? Em ambos os lados, às vezes é difícil, mas eu procuro ver e eu vejo os pontos negativos dos dois lados. Só que eu não sou obrigado, mano. Aí a pessoa, tu tá em cima do muro. Eu falei, mano, mas pra estar em cima do muro tem que ter equilíbrio. Que tá todo mundo desequilibrado. Então eu fiquei sem um público. Porque, aí vamos de novo. A maioria da galera que é fã de rap é de qual lado? Geralmente vai ser do lado protestante, do lado da esquerda. Da esquerda, não é? A maioria do rap é de esquerda. A maioria do rap é da esquerda. A maioria dos evangélicos, dos cristãos é de que lado? Da direita. Da direita. Eu canto rap cristão e não sou de nenhum lado, tá ligado? Eu não tenho uma galerinha pra me defender. Quando eu posto a minha opinião, eu não tenho ninguém pra me defender, tá ligado, irmão? Sobre essa parte da política, eu compartilho esse pensamento seu, e aí eu posso falar porque eu sou muito envolvido com a política. Sim. E aí as pessoas também me cobram, Adriano, é direita ou esquerda? Cara, eu acho que tem pontos positivos nos dois lados, pontos negativos dos dois lados. Exatamente. Vou botar aqui, eu sei que vai gerar polêmica, vai gerar corte, mas não. Assim, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da família, e assim, mas eu sou um cara que eu sou funcionário público. Então, assim, na parte da esquerda, eu não sou a favor de você privatizar muitas coisas. Sim. Eu sou a favor de ser gerido pela parte pública, mas que seja uma coisa bem gerida. Então, assim, tem algumas coisas assim, tanto de um lado como do outro, que eu acho que faz bem. Então, assim, e eu acho que tudo que é extremo, tanto pro que você puxa radicalmente para um lado para o outro, é ruim, entendeu? Então, assim, hoje a gente vive uma estabilidade, e aí, outra coisa que vai dar corte, mas, assim, hoje, os dois beneficiados dessa briga de Lula e Bolsonaro é o Lula e o Bolsonaro, porque enquanto tiver essa briga, os dois vão ficar virando para um lado para o outro, o poder só vai ficar falando, gerando a mão deles. Eu ainda espero que chegue uma pessoa que consiga equalizar isso e trazer as coisas boas de um lado ou de outro e consiga unir o país. Porque, assim, a gente não é esquerda nem só direita, a gente é um país, a gente é o Brasil por inteiro. Então, assim, eu vi muita gente brigando dentro da família, gente parando de falar porque um era Bolsonaro, outro era Lula, dentro da família, pô. Pai parando de falar com o filho parando de falar com mãe, porra disso, e eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que... Acho que a hora que a gente conseguir entender que a gente unido, a gente vai sair muito mais fortalecido e a gente vai conseguir conquistar as coisas. Só a partir do momento que a gente se unir, todo mundo buscando o melhor, eu acho que as coisas mudam. Mas enquanto que a gente ficar nessa divisão, acho que a gente perde. Concordo. E aí, volto a falar, os dois lados têm coisas ruins. Concordo, exatamente. E os dois lados, pra mim, ainda tem algumas coisas boas. É isso aí. Meu posicionamento. Tem um rap meu que eu falo assim, não generalizando, né? Nem esquerda, nem direita, meu rap é protesto, porque para receber propina, muitos são ambidestros. Entendeu? Isso aí. Outra que eu falo também, eu falo assim, extrema direita direita e esquerda, os extremos estão cegos. Somos pregos oprimidos pelo mesmo martelo, mano. Tá Verdade. Entendendo? Então acho que isso aí também foi uma coisa que me afetou, porque eu perdi público. Por não ter me posicionado nem de um lado ou de outro, e os demais rolou até divergência dentro do grupo da Juiz e Hip Hop por causa disso, por alguns ter tomado parte e tal. Mas eu acredito na revolução chamada Jesus Cristo. É isso aí. Eu acredito assim, o Adriano, eu acredito assim. Jesus deixou bem claro. Eu acho importantíssimo, cara, o seu envolvimento na política. Eu acho que, eu acho que você é um cara que merece ter até uma oportunidade, porque você é um cara guerreiro demais e tal. Tem que ter pessoas como você na política. Eu apoiei, né, pessoas nessa última eleição. Eu não tem como eu continuar lutando com as mesmas armas, porque o jogo mudou,
né? Verdade. Então hoje até para mim entrar numa escola, para mim palestrar quantas drogas, eu tenho que ter alguém para me apoiar, para me ajudar e tal. Eu acho super importante isso. Mas trazendo para esse ambiente, no início, a igreja estava mais dividida. Hoje a maioria acho que é de direita. A maioria. Conheço pastores, o Ed René Kivitz, da Batista de Água Branca, que é bem influente, ele é de esquerda e tal. Conheço alguns pastores de esquerda, Ariovaldo Ramos, se eu não me engano. Mas chegou uma época aqui quando começou essa divisão, antes do advento das redes sociais, quando eu comecei a ver essas brigas dentro da igreja, igual você falou que tem na família, a igreja começou a se dividir. E eu subi no altar para cantar e pregar um dia. E tava metade direita e metade esquerda. E era naquela época que as pessoas... Era sempre as acusações. O Lula é ladrão. E outros falando... O Bolsonaro é um militar a favor da tortura, torturador e tal. Cara, eu subi no altar e falei... Deus, me dá sabedoria. Porque a minha igreja tá dividida. E me veio uma inspiração. Eu disse assim... Cara, eu não sei quem tá certo, quem tá errado. Sim. Eu não testemunhei o Lula roubando, eu não sou testemunho ocular, então eu não boto minha mão no fogo por ninguém, mas também não jogo ninguém no fogo. E a mesma coisa por Bolsonaro, eu não vi ele apoiando torturando, eu não vi, não sou testemunho ocular, não tô aqui para julgar, tô aqui para orar por todo mundo e tal, é a minha missão como cristão. Mas uma coisa eu sei, Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele perdoou o soldado que estava torturando ele, E o ladrão. Deus perdoa, ele não sabe o que faz, e perdoou o ladrão do lado dele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso depois que ele se arrependeu. Uma coisa eu sei, o perdão é para todos, a graça de Deus é para todos, e o reino de Jesus Cristo não é daqui. Eu acho que o problema dos cristãos na política é isso, o Adriano, assim, eles querem salvar o barco. A sociedade é um barco que vai afundar. A sociedade é um barco que vai afundar, a humanidade é um barco que vai afundar. As pessoas estão preocupadas em salvar o barco de uma forma coletiva. E nossa missão como cristão é pensar no individual e... Tudo que tá acontecendo hoje tá na Bíblia. A Bíblia diz que vai chegar uma época que o amor de muitos esfriarão. E hoje o que tu vê é cada vez mais a compaixão, o amor ao próximo das pessoas esfriando. Sim, totalmente. Entendeu? Totalmente. Vamos voltar um bocado naquela parte lá. Então, assim, você acha que a virada da tua vida foi a hora que você entrou pra igreja? Ou foi a época do Juízes de Hip Hop? Qual foi a virada, assim, da tua vida? Que eu lembro que, assim, teve a época que você explodiu. Que aí você começou... tava com a revista, né? Escrevendo pra revista. Acho que ele tava com o jornal, não era? Sim. Com livros, música, Tem um programa programa na TV TV. também, tem programa na TV até hoje também. E aí fala, quando foi essa virada na tua vida? Cara, eu acho que, na verdade, a virada na minha vida tá sendo hoje. Sim, eu acho que a virada na nossa vida é todo dia, mano. Verdade. Acho que esse podcast aqui pode ser uma virada na minha vida, tá sendo uma virada na minha vida e tal. Eu acho que é hoje, mano. É hoje. Eu vou ser bem sincero com você, mano. Ser bem sincero. Quando eu vi a divulgação do cartaz, Adriano, e... Deus me ajuda a falar sobre isso. E eu vi lá fé, empreendedorismo E dependência química. E hoje eu vim aqui dar uma entrevista, né? Podcast é um bate-papo. Eu vim aqui participar desse podcast no momento em que eu tô enfrentando uma abstinência. Não uma abstinência de, cara, como eu disse, não tenho vontade nenhuma de usar drogas. Não tenho vontade. Sim. Mas a grande verdade, como eu disse aqui também, a lucidez enlouquece, sabe? É uma abstinência que eu digo, não física, mas posso dizer que é algo espiritual, sabe? Posso dizer que é algo espiritual. O meu corpo não pede, eu não sinto falta, mas algumas coisas que eu tenho enfrentado, eu nunca mais fui o mesmo depois do assassinato do meu irmão, nunca mais fui o mesmo. E eu tenho enfrentado... Então, nesse momento que eu vejo o seu cartaz do podcast falando sobre empreendedorismo, fé e dependência química, eu vim aqui hoje enfrentando uma abstinência, enfrentando uma crise de fé
e enfrentando talvez a maior crise que eu já tive no meu empreendimento. E eu acho que isso foi muito de Deus, cara, entendeu? Porque aí eu volto a falar que das minhas feridas sai o poder pra curar. Eu quase não tive força pra vir aqui hoje. Eu falei, cara, como é que eu vou falar dessas coisas se eu tô enfrentando isso? Eu falei, cara, das minhas feridas tem que sair poder pra curar. Quando eu falo que eu tô tendo crise de fé, eu não tenho dúvida alguma que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque eu escolhi acreditar nisso e eu escolhi acreditar em Deus. Porque eu sempre costumo dizer que o oposto da fé não é a dúvida. O oposto da fé é o medo. Eu acho que para ter fé você tem que ter um pouco de dúvida. Você tem que ter um pouco de dúvida. Porque você precisa ter fé para acreditar que você está conversando comigo aqui? Com certeza. Não, assim, pra acreditar que você está conversando comigo aqui, não, você não não precisa ter fé. Não, tá, entendi. Com Deus no caso, verdade. Com Deus tem. Agora comigo aqui você pode me ouvir E né? te ver. Tá me vendo, pode me escutar, eu Pode posso tocar. te tocar Verdade, e tal. Você verdade. não precisa ter fé, porque é lógico que Verdade. você tá conversando comigo aqui. Mas pra ajoelhar em casa, Orar. às Pedir vezes perdão. lá no fundo você vem assim, cara, será que eu tô falando sozinho aqui? Verdade. Aí você escolhe acreditar, porque a fé, sem dúvida, não é fé, é lógica. É lógica. Mas a crise de fé que eu tô enfrentando no momento é uma crise que, na verdade, eu sinto, e isso já vem num processo de alguns anos, que a gente vai perdendo a fé no Deus mágico. Naquele Deus Papai Noel, sabe? Você vai perdendo a crise de fé, na verdade, eu poderia mudar o nome para uma evolução espiritual, talvez, assim, cara, de estar tendo uma fé mais madura, sabe? Menos mimada, menos, sabe, do Deus que te blinda de qualquer coisinha, sabe? Do Deus que, Deus, não chove hoje não, que hoje eu vou à praia. Eu quero, sabe, desse Deus até melindroso muitas vezes e tal. E um Deus que muitas vezes, e aqui eu entro no principal ponto da minha, entre aspas, crise de fé, um Deus que muitas vezes foi mal compreendido no Velho Testamento. Um Deus que muitas vezes foi mal compreendido no Velho Testamento e que a perfeita revelação desse Deus eu encontro em Jesus Cristo. A crise de fé que me vem no Deus que é mal compreendido no Velho Testamento, ela termina na perfeita revelação em Jesus Cristo. Que através de Jesus Cristo, da perfeita revelação de Deus que veio em Jesus Cristo, aí sim eu consigo iluminar meus olhos e enxergar esse mesmo Deus revelado em Jesus Cristo nas páginas do Velho Testamento e entender que aquilo tudo ali é a palavra de Deus. Verdade. Entende? E a questão do empreendedorismo, eu acho que mesmo passando uma maior crise na minha loja lá, no momento, eu tenho motivos para comemorar, porque você teve lá há pouco tempo, você viu a quantidade de lojas fechadas que tem lá. Quantos anos já lá? Vou fazer 10 anos. Passou no por dia pandemia, das mães, pandemia, passou por várias lutos, trabalhei em cima de uma cadeira de roda. Verdade. E tô lá. Eu acho que eu não sou tão bobo assim. Não. Sou um empreendedor tão bobo assim, então. Vou falar algumas coisas assim, quando você fala da fé. Eu passei alguns momentos muito ruins também na minha vida. Assim, eu nunca usei droga, eu sou um cara que não bebo e tal, mas teve alguns momentos da minha vida que foram muito ruins. Eu perdi meu pai assassinado também, sem saber quem foi até hoje. Isso daí foi um momento que mudou a minha história, mudou minha vida, mudou completamente, assim, sabe, como pessoa. Dói, sempre dói. Eu tive uma parte por decidir entrar na política, que o cara, quando sai lá da favela, decide que vai entrar na política, ele sofre muita coisa, e eu sofri uma das coisas que me afetou muito, e eu passei muitos momentos ruins, que eu cheguei a ser exonerado da prefeitura. Perdi o meu serviço por causa do meu posicionamento de ter palavra, de ter entrado na política, e sofri muito isso, e aí é uma coisa também que abalou muito a minha vida.
né? E eu entendo, como a gente tava falando de fé, que a gente não entende, a gente não sabe se é igual você falou, a gente não sabe se tá falando sozinho ou não. O que aconteceu na minha vida foi o seguinte: eu costumo falar que eu sou um filho muito mimado de Deus. Quando eu entrei pra igreja, eu entrei através do louvor, Deus cuida de mim. Hoje eu tô afastado, eu ainda acho que uma hora eu vou acabar voltando, que é o caminho ideal. Mas quando eu costumo falar que eu sou um filho muito mimado de Deus, porque eu costumo falar que Ele nunca me abandonou. E nos meus piores momentos, Ele sempre esteve do meu lado. Quando eu passei a parte do meu pai, então assim, Ele não me deixou cair, fazer coisas ruins, esteve do meu lado e me ajudou. E quando eu passei essa parte de ser exonerado, que minha vida virou de cabeça para baixo. Imagina, tu perde o emprego, tu deve às pessoas que tu não consegue pagar, eu pago dívidas daquela época até hoje. Imagina, teu filho quer uma coisa, você não pode dar. Eu sempre fui um cara que fiz uma festa na comunidade para dar coisa. Passei um final de ano da minha luz cortada, da minha tia ver e pagar a luz para mim não passar, virar de ano com a luz cortada. Passei muita coisa ruim. E nesse momento que eu tava lá bem enfraquecido, que a gente não sabe se Deus existe ou não, e aí eu falo que Deus nunca me abandonou, porque Ele sempre me ajudou de alguma forma a sobreviver. E aí, eu lembro que você e o Rodrigo, que é da Smartphone, a gente conversava muito sobre empreendedorismo, lembra? Sobre o negócio de loja. Sim. E aí vocês foram os caras que falaram assim: cara, abre uma loja lá do jeito que for, que se tu esperar ter o momento certo, tu ter tudo certo, nunca vai abrir. Eu lembro que eu te falei assim, que olha pro tempo, nunca semeia. Lembra disso? Isso, aí falou assim, cara, abre com o que tem. E aí eu lembro que eu tinha uma maquinazinha de estampar que eu tinha comprado de uma amiga minha, financiado. E aí eu fazia as canecas, as camisas. Peguei uma loja, e aí as coisas foram acontecendo, Deus foi ajudando. Abri uma lojinha pequenininha ali na Chaves Faria ali, e aquilo ali me ajudou não pagar minhas dívidas, mas pelo menos a sobreviver por um tempo que eu precisei sobreviver. E eu entendo hoje, assim, e aí eu te falo, quando você vê tudo que tá acontecendo de ruim na tua vida, assim, nesse momento, é o deserto. Eu lembro que tudo que eu passei naqueles momentos, na hora me doeu muito, na hora eu sofri muito, eu não entendi, e eu perguntava a Deus, que eu falava, cara, eu não sou uma pessoa ruim pra estar passando por isso tudo. Mas mais tarde, eu entendi que tudo que eu passei foi pra me fortalecer, foi pra me preparar pra algumas coisas que veio hoje. Então, assim, hoje eu acredito que eu amadureci muito, aprendi muito com as coisas que me aconteceram de ruim. E todas as vezes que eu tive as coisas ruins, alguma coisa melhor veio lá na frente. Então, eu acredito que tudo que você tá passando hoje é porque tem alguma coisa muito grande ali na frente pra você, entendeu? Que Deus, Ele cuida dos seus, é o que fala, né? A gente às vezes não entende por que Ele larga às vezes 99 ovelhas e vai atrás de uma, entendeu? E aí é isso. A gente só entende quando a gente é aquela ovelha, aquela ovelha agarrada. Então, assim, eu tenho certeza que tudo que você passou é pra você dar aí grandes testemunhos, acho que trazer mais pessoas aí pra igreja, e pode ter certeza. Isso daí tem um propósito muito grande pra você. Te agradecer a coisa que você falou da política, e aí muita gente também fala isso, cara, você é um cara que tem que estar lá dentro. E aí, assim, eu aprendi com todas as eleições, cara, que, assim, às vezes ainda não é a vontade de Deus do meu momento de estar lá. Que a hora que tiver que ser, quando é a vontade de Deus, pode ter qualquer um contra, pode acontecer o que for, mas se for da vontade dele, vai acontecer. Então, assim, às vezes eu tenho que amadurecer ainda mais, não sei, a gente não sabe o propósito de Deus da nossa vida pra frente. Então, assim, tá na mão dele a hora que muita coisa vai acontecer. O tempo de Deus é diferente, né? Do nosso, né? Bem diferente do nosso. Eu tive uma experiência uma vez, Adriano, e isso pode ser uma palavra pra você. Certa vez eu estava indo pra escola dominical, e era uma época que eu tava me consagrando muito, eu tava passando uma fase assim bem espiritual mesmo, tá ligado? Assim, tá vendo? Tu falou que a fase ruim ia passar logo depois que Deus é fiel, tá vendo? Falou que a fase... Outra vez não tinha lido Salvadinho. Eis que eu digo que tu é profeta. Obrigado, rei do Kibe. Obrigado aí, tá? Deixa Deus usar vocês. Eu acabei de falar da fase difícil. O cara falou, vai melhorar. Já chega. Minha fé renovou agora nesse momento. E
eu tava nessa fase de muita busca de espiritual, assim, cara. E eu tava indo pra uma escola dominical. Eu tava tão crente que até na escola dominical eu tava indo. E eu morava ali em cima do China ali e tal, subia a Calçada da Fama, na época, ia pegar o ônibus ali na Santa Teresa ali, na Praça da Santa Teresa pra Tijuca, né? E aí eu cheguei, eu olhei assim, eu tinha um papel colado com os horários do ônibus na época. Quando eu olhei, eu falei, caramba, o ônibus já passou. E eu expressei essa minha inquietação e eu falei assim, caramba, não sei se eu falei ou se eu... Aí tinha um senhor, cara, assim, sabe aquela pessoa que te traz uma paz, sabe? Parecia ser um homem de Deus, assim, sabe? Aquele senhor bem... Falou assim, meu filho, o que foi? Eu falei assim, não, porque o ônibus já... Não passou, não passou. Aí eu olhei o horário que tava assim, não passou não. Ele olhou o relógio e tal. E ele, fica aqui, fica no ponto, fica aqui. Não sai daqui não, fica aqui perto de mim, o ônibus tá vindo. E eu nessa onda muito espiritual que eu tava, né, assim, bem... Eu comecei a entrar numa analogia, falei, cara... criei uma parábola na hora, né? Esse homem representa Deus, ficar perto dele é ficar na presença de Deus, e o ônibus representa uma bênção que você tá esperando, né? No caso que tu falou aí, a tua oportunidade na política e tal, e cada um tá esperando uma bênção, uma promessa, e eu entrei nessa viagem. Eu falei assim, não, esse cara é Deus, representa Deus nessa minha analogia que eu tô criando nesse momento, nessa metáfora, ficar perto dele é a presença de Deus, o centro da vontade de Deus, e o ônibus representa minha promessa, e fiquei ali esperando, só que tava passando muito tempo, e pelo horário que eu vi que o horário tinha saído do ônibus, eu falei, né, que o ônibus tinha saído do alto, pelo horário que eu vi que o ônibus tinha saído do alto, que tava no papel, eu falei, não, esse ônibus já passou, mano. Esse ônibus já passou, não é possível, esse ônibus já passou e tal. Aí minha fé foi desfalecendo, eu falei, esse cara não representa Deus nada, ficar perto dele não representa a vontade de Deus nada, e o ônibus não representa promessa nenhuma, eu tô viajando nisso. Aí o coroa se distraiu, né? Falei assim, eu vou meter o pé, eu vou pra casa dormir, que eu perdi o ônibus, eu vou chegar muito tarde, chegar no final da aula da escola dominical, não vale a pena. E aí eu desci, ele distraiu, fui descendo e tal. Quando eu fui entrar na Calçada da Fama, eu olhei e o ônibus estava vindo. Aí o ônibus estava vindo, eu falei, caramba, o ônibus estava vindo. Aí quando eu olhei pro relógio da Praça da Matriz, eu olhei a hora e eu lembrei, cara, que tinha mudado o horário por causa do horário de verão, cara. Aí na hora veio assim, o tempo de Deus é diferente do seu tempo. Verdade. Porque eu creio, como diz o teólogo Dallas, que Deus fala com a gente através de pensamentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Já viu quando tiver um pensamento muito assim? Deus fala através das escrituras, de profeta, mas Deus também fala através de pensamentos que são nossos, mas não tiveram origem, mas tipo a sua aspiração, né, de ser um vereador, um sonho que Deus coloca no seu coração, e é Ele, né, que executa o querer e o realizar e tal no tempo certo dele. Verdade. Aproveitar aqui o gancho do Salgadinho, agradecer aí o pessoal que me ajuda a fazer aí o podcast, né? O Rei do Quibe, que é aqui na rodoviária, na loja 8. Lá você pode comprar aí salgadinhos para festa, para ir reuniões, o salgado artesanal. Muito bom, então você que quer comprar esse salgadinho artesanal e tá na promoção aí, eu não vou falar o preço porque acontece, a gente não sabe quando a pessoa vai ver o vídeo, e aí o preço pode ter mudado, mas vale a pena você ir lá no Rei do Quibe ali na rodoviária, loja 8, próximo do banheiro feminino ali, e o telefone para você comprar aí o salgado do Rei do Quibe é o 968001415. 968001415, é só você mandar mensagem para lá e você vai pedir aí o salgadinho do Rei do Quibe. Também, muito bom. Vou falar do nosso amigo do Rodrigo lá e a Andressa da Smartphone, que ele até conta a história sempre que tu deixou ele sem telefone. Comprei o telefone dele, olha, um excelente profissional ele. Ele é, cara, o Rodrigo, eu sempre conto a história que ele ganhou o cliente quando eu vi ele sendo honesto com uma senhora lá que tinha falado que tinha passado em várias lojas, o pessoal falando que era conector, ele foi lá, tirou um pelo do telefone da mulher e coisou de graça. Exatamente, o Rodrigo da Smart também, eu sempre ia lá para consertar meu celular, ia lá não, aliás, eu ia em outros lugares consertar celular e tal, e ele me deu algumas dicas pro celular durar mais.
e não queimar. Eu falei, cara, quem é o cara que conserta celular, que dá dica? Ele é... Porque, pô, a fonte de lucro dele, de renda, é ele consertar celular. Ele tem essa honestidade de chegar e falar, não, pô, tenha esse cuidado, não faça isso, não faça aquilo, que o seu celular vai durar mais. Aí, inclusive, eu comprei o celular dele, tá durando até hoje. Mas aí, em contrapartida, eu sempre indico ele, eu sempre falo pra alguém ir lá e tal. E a respeito desse salgado aqui, não é um salgado, isso aqui é uma iguaria da Serra, mano. Mais do que um salgado, é uma experiência gastronômica da comida salgado. É muito bom, tô de parabéns. Então, assim, você que quer consertar seu telefone aí, quer comprar capinha, película, vai lá na Smartphone, que fica aqui na Avenida Lúcio Meira, na Galeria 36. E o telefone lá para você falar com a Andressa ou com o Rodrigo é o 97600-9079. Lá, com certeza, você vai ser bem tratado e eles vão ser extremamente honestos com você. Eu também vou falar da minha amiga, da Dayana, cara, que é uma pessoa também sensacional. Você que quer fazer aí seu bolo de aniversário, quer fazer aquelas caixas surpresa, você pode falar aí com a Day Alimentos. É só você mandar aí o WhatsApp para ela pelo 973451897. Uma pessoa também sensacional, que eu vou te falar, é uma outra pessoa que eu vejo, cara, que ela ajuda muitas pessoas, tira às vezes dela, da família dela, pra ajudar as pessoas, cara, é uma pessoa assim sensacional que vale a pena você comprar o bolo lá com ela, que ó, e outro, o bolo delicioso. Todo aniversário meu é certo de eu ter o bolo lá, a torta lá da Dayana, que ela é sensacional lá, cara. Vou te falar, você não vai se arrepender de comprar a torta lá com ela. Vou falar também da loja AF, onde você pode comprar aí o tênis da Vans na promoção. Também tem aí fone de ouvido, tem os copos térmicos, garrafa térmica. E você pode entrar em contato aí também pelo WhatsApp 99578-6671. 99578-6671. E se você mandar o código AF10, além do preço que já tá barato lá, você vai ganhar 10% de desconto. Vou falar também da Clínica da Dor, que é Saúde e Bem-Estar, do Marcelo Felício, um amigo, gente boa, ele é a esposa dele, a Bibi, né? Que é a Clínica da Dor lá, e você pode fazer lá, ele é mestre em reabilitação, né? Ele criou agora um método lá que é o Dr. Palmilha. Você pode fazer pós-operatório lá, tem reabilitação. Então, assim, vale a pena você ir lá fazer aí seu orçamento. Manda o WhatsApp pra ele pelo 971826224, 971826224. Fica aqui no Shopping New Fashion, ali no terceiro andar. Terceiro andar aqui no New Fashion ali. Procura lá a Bianca ou então o Marcelo Felício lá, que eles vão te dar aí uma atenção com todo carinho, né? E se você quer fazer parte aqui do podcast Adriano Fonseca, quer nos ajudar a fazer o podcast crescer cada vez mais, é só você entrar em contato aí comigo aí pelo 21 98342 1823. A gente vai tentar fazer aí um esquema aqui, um bem bolado aí pra você fazer parte aí, nos ajudar a crescer e a sua marca também crescer, né? E só quero falar pra vocês aí, entre em contato aí com a gente que, ó, vai ser uma parceria de sucesso. E aproveita e já faz aí a propaganda aí da tua loja aí. Já fala de novo aí, como que a pessoa entra em contato, como vai, faz lá, pode falar. Então, a loja Juiz Hip Hop Presentes fica no Shopping Comari, no segundo piso, no alto. É uma loja streetwear e tal, tem uma diversidade de camisas assim, de estilos, tanto gospel, de camisa com estampa gospel, com dizeres gospel, camisa de banda de rock, camisa de estilo rapper, skatista, surfista, bem streetwear mesmo. Camisa pra galera extra grande, 3G também, né? A galera gosta a galera tá bem grande hoje em dia e tal. Tem umas camisas bem legal lá, 3G, 2G, 1G. Obrigado, irmão. Obrigado, Ricardo. E preço excelente. Meu preço é justo. Não é barato, de qualidade, nem caro. De qualidade. Não trabalho com réplica nem pirataria e tal. Trabalho só com marcas originais e grifes de São Paulo, assim. São umas marcas que não são muito famosas, mas de uma qualidade. Inclusive a Evoque, o Gabriel Pensador usa e tal, né? Trabalho com marcas que o vocalista do Cidade Negra usa e tal. Algumas pessoas famosas usam essas marcas. Prefiro trabalhar com coisa original de qualidade, mesmo que não seja tão conhecida. Mas trabalhar corretamente. Né?
como a gente tá falando lá do alto, eu vou falar também de uma pessoal que ajuda bastante a gente também, é o quiosque da Léo, ali na feirinha do alto, no box 7. Lá sempre tem promoções aí de tábuas de carne, petisco. Esses dias eu fui com meu filho lá, a gente comeu um churrasco misto pra um, que eu vou te falar, foi muito bem servido pra 2 pessoas. Lá também tem macarrão com costela, com camarão, com picanha. Vou te falar, lá a coisinha tá boa. Uma quentinha de lá, esse final de semana a menina pegou lá pra gente. Então assim, deu umas quentinhas também, né? Vale a pena você ir ali no quiosque da Léo, no box 7, na Feirinha do Alto. E já vai na Feirinha do Alto, que é super bacana. Já passa lá no Shopping do Alto, vai lá no Juízes Hip Hop, na loja Juízes Hip Hop presente. Rodrigo, pra tu ver que aqui a propaganda é de verdade, né? Eu vou sair daqui e vou botar uma película no meu celular que tá precisando. Vou sair daqui e eu vou lá no nosso amigo. Eu vou dar exemplo, assim, básico de Rodrigo. Cara, ele é... Assim, todas as pessoas que anunciam aqui são verdadeiros amigos que a gente vai criando, né? E eu só trago marcas que eu acredito e que eu confio pra cá. E aí, assim, Rodrigo, meu telefone tá com a tela, tem hora que... Esses dias, a gente falando até de fé, né? Meu telefone bugou, ficou tela verde o negócio. Eu falei, irmão, só se tu tiver muita fé pra essa tela voltar. Graças a Deus eu tive fé, a tela voltou. Mas assim, ele é um cara lá que... Ele falou, cara, não tem jeito, isso daí tu vai ter que trocar a tela. Esses dias uma amiga minha pediu indicação, foi pra lá ver o negócio da tela, lá pra trocar a tela. Ele podia ter enganado ela, falaram que tinha que trocar a tela toda. Ele falou pra ela, não, cara, às vezes a gente consegue só recuperar o vidro. Então assim, é a honestidade dele que faz eu sempre indicar, né? Competência, preço bom, ele é um cara sensacional. Ele é um cara sensacional. Quer falar mais alguma coisa sobre empreendedorismo, sobre essa parte? Não. Pode ficar à vontade pra falar o que tu quiser agora, livre aí. Então, é porque ficou vago a questão da... Quero voltar um pouco na questão da fé. Mais uma vez, eu quero que todas as pessoas assistam e entendam, né? Eu venho de uma sequência de anos muito difíceis, né? Muitas pessoas não entendem por que aconteceu com o cara, né, parece que se perdeu e tal, em alguns momentos e tal. Desde 2019 pra cá, 2019 foi... Eu ainda tava bem, tava tudo bem. Acho que tudo começou com a pandemia, cara. Acho que a pandemia mexeu com o Brasil inteiro, mexeu com a nossa maneira de ver a vida e tal. E atravessei uma crise complicada na época da pandemia, mas superei de uma maneira bem lúcida e bem espiritual, sim. Só que foi uma época difícil. Nessa sequência, logo depois que eu saio da pandemia, muita gente fechou loja nessa época e tal, e eu não sabia quanto tempo ia durar. Eu acho que muita gente na pandemia também sofreu mais pelo que cara, como é que vai ser o futuro? A gente não sabia qual será o novo normal, né, cara? Isso provocou uma ansiedade nas pessoas e tal. Ansiedade, depressão? Sim, porque o momento em si, graças a Deus, na minha família eu não perdi ninguém. No meu empreendimento eu consegui me virar bem, né? E logo depois veio o meu acidente de carro e tal. Também não estava passando uma fase boa na época do meu acidente de carro, onde eu quase morri, fiquei numa cadeira de roda, fiquei um mês na cama, na mesma posição, né, sem poder me mexer direito, e depois eu fiquei um mês na cadeira de roda, voltei a trabalhar na cadeira de roda. Muitas pessoas falam isso, mas isso as pessoas não falam. Eu voltei a trabalhar na cadeira de roda. Eu sou um cara que, como você bem disse, cara, eu exponho muito meus erros no rap, mas, cara, se tem um versículo que eu guardo é aquele que a tua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então, cara, as coisas boas eu não dou mídia. De questão de caridade, se eu faço ou não, tá entre eu e o Pai. E aí os caras têm uma visão que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas Deus tá vendo tudo, é por isso que Ele me abençoa. Veio o acidente de carro, depois eu tive uma questão, num tempo que eu fiquei afastado da comunhão da igreja também, que eu quase tive que fazer um DNA, cara. Uma pessoa tentou, não sei se tentou me dar um golpe ou se ela não sabia também, cara. Entendeu? E foi um momento de muita aflição, de muita angústia, que era uma pessoa que foi um erro
meu, e ela também sabe que foi um erro dela, e trouxe muita angústia, e me paralisou também isso na época. E logo depois eu tive a suspeita de um câncer de pele, a gente estava até conversando aqui antes de começar e tal, nos bastidores. Logo depois o meu irmão foi assassinado, logo depois morreu uma criança de poucos meses, meu sobrinho, neném lindo, cara. Neném lindo, e eu tava mal, era no período que eu tava afastado, eu tive que dar uma pregar no velório dessa criança, totalmente ferido. Então eu passei, cara, muitas coisas nos últimos anos, passei muitas coisas que vocês não imaginam, e que as pessoas estão pedra e falam de mim, o cara, e não acreditam mais em mim, desacreditam, tem portas se fechando, tem gente que não compra nem mais na minha loja comigo e tal, porque, sabe, mano? Mas nesse período, teve um momento, que foi no momento da suspeita do câncer, que foi algo muito forte, Adriano, assim, que eu quero deixar aqui para edificar a fé de todos. Eu nunca tive medo de morrer, eu flertei com a morte desde o meu nascimento. Minha mãe a gente era bem pobre, como eu disse no início, ela pensou em fazer um aborto. Não sei se tentou, a gente nunca entrou nesse mérito, conversar, que com certeza ia trazer dor para ela e para mim também e tal. Mas eu só sei que ela falou que realmente ela pensou em fazer e tal. Eu fui rejeitado no ventre. Qualquer profissional de medicina sabe que o feto sente a rejeição. E eu quase morri no parto. Eu nasci praticamente morto. O médico deu 5 minutos para me reagir. Já nasci pressionado já. E depois disso eu quase morri na época dos baile funk, de briga, de ser espancado quase até a morte. Já tive arma apontada para mim na época do crime, né? Já um acidente de carro, depois com a Juízes de Hip Hop cantando, fazendo missões em favela, em comunidades. Eu tive no Complexo do Salgueiro, no Luiz Caçador, onde atiraram no nosso carro e quase morri lá, já quase morri de overdose, entrei em coma alcoólico e eu nunca tive medo nesses momentos críticos. Mas quando eu estava esperando o resultado da minha biópsia, e teve um dia que me deu uma crise de pânico do nada, cara, assim, sabe? Eu comecei a ver muita... Eu abria o meu celular, aparecia um rapaz aqui de Teresópolis que estava lutando contra o câncer, e sempre com muito bom humor, assim, e com muita fé, e ele havia morrido, cara. Eu falei, caramba, e eu abria, via outra coisa de câncer. Eu ia tomar um café, alguém falava de câncer, sabe? Parecia que era alguma coisa, e eu comecei a me dar uma síndrome do pânico, aquilo. Falei, cara, eu não consegui ficar dentro da minha loja no shopping, eu fui pra varanda, não consegui ficar dentro do shopping. Eu desci, entrei no meu carro, eu não consegui ficar dentro do meu carro. Falei, cara, vou a pé. Falei, cara, preciso ouvir uma palavra. Adriano Fonseca, eu chego dentro da minha casa, eu boto uma pregação de um pastor que eu gosto de ouvir. Falei, cara, preciso de uma pregação para acalmar meu coração. No início da pregação tava assim: esse culto em ação de graças para a irmã tal que faleceu de câncer, tu acredita? E eu fui pro joelho. E naquela tarde eu fiz a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida. Eu tive uma conversa muito séria com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero fé para acreditar que esse caroço, né, que foi retirado do meu nariz, dessa cicatriz, né, que eu tenho aqui, um caroço que foi retirado para biópsia e tal, que dá suspeita do câncer de pele. Eu não quero ter fé para acreditar que isso aqui não é nada, que vão falar que era outra coisa, que não era um tumor maligno. Eu não quero ter fé para acreditar que é um tumor benigno, eu não quero fé para acreditar que não, é um câncer sim, mas tem tratamento, tem quimioterapia, dá para vencer. Eu não quero fé para acreditar nisso. Eu quero a fé dos mártires. Eu quero a fé daqueles caras que, quando a igreja primitiva foi perseguida, eles eram jogados a leões, eles eram jogados em arenas para ser devorados por bestas feras, por tigres, eles eram esquartejados, jogados em caldeirão com óleo fervendo, tinham sua pele arrancada, eles eram queimados por Nero como tochas vivas para incendiar Roma, para iluminar Roma. E eles não negavam a Cristo, eles não temiam a Cristo, porque eles sabiam que a vida não termina aqui, que haverá outro lugar, que uns chamam de outra dimensão, agora de multiverso, de planeta, outro planeta, que outros chamam de outra vida, e que eu chamo de Nova Jerusalém, de céu.
eu acho que nós damos nomes pra coisas diferentes, assim, e é a mesma coisa. Eu quero a fé dos mártires, Senhor. Não quero ficar com esse medo da morte, porque um dia ela vai vir. Pode não ser hoje, mas um dia ela vai vir. Eu não quero ter esse medo da morte. Coloca a fé dos mártires e seja o que for isso aqui, eu vou enfrentar. E eu fui invadido por uma paz, por uma tranquilidade. A paz que excede a todo entendimento, que diz as Escrituras. E ainda de joelho, porque que aconteceu? Já tinha passado do dia da data, do resultado da minha biópsia, eles não entravam em contato comigo e eu tinha medo de entrar em contato com eles. Aí eu de joelho eu liguei para a clínica, ainda de joelho liguei, falei assim, meu nome é Sérgio Bruno Ferreira, eu fiz um procedimento cirúrgico e tal, no qual o que foi retirado foi enviado por uma biópsia, eu queria saber quando que eu posso ir buscar o resultado. Aí, só um minutinho, atendente, aquele barulho de... É claro. Que dura uma eternidade, só um minuto, Sérgio Bruno Ferreira. Sim. Tá aqui, você pode vir buscar, mas tem que ser numa data certa, porque a médica precisa conversar contigo. Coração gelou. Mano, se fosse antes da oração, eu acho que eu ia... Mano, não sei o que seria de mim. Mas eu tava com uma fé... Eu tava, sabe? Eu falei assim, pois não, qual é o dia que eu posso conversar com a médica? Ela, amanhã, 3 horas, você pode vir aqui. Amanhã, 3 horas, estarei aí. E levantei e falei, seja, porque nós temos uma oração que nunca falha, Adriano. Nós temos uma oração que nunca falha. Seja feita a tua vontade. E a gente tem uma promessa. As pessoas falam, a Bíblia não tem não sei quantas, tem centenas de promessas. Mas a verdade é que em nenhum ser humano todas essas promessas se cumpriram. Nem todo mundo foi rico como Salomão, nem todo mundo governou como José, nem todo mundo andou sobre as águas como Pedro, ainda que por pouco tempo, nem todo mundo foi curado como o cego de Jericó, nem toda mulher foi curada do fluxo de sangue. Essas promessas, essas curas, nenhuma não se cumpriu em uma só pessoa. Todas as promessas de prosperidade, de eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nenhum ser humano se cumpriu todas as promessas. Mas eu tenho essa oração que eu nunca falho, que seja feita a tua vontade, e tem uma promessa que é para todos, essa não falha, que está em Apocalipse 21, que um dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e um novo lugar, que não haverá mais morte, mais pranto, mais dor, nem choro, ele estará conosco para sempre. E essa é a promessa que vale para todo mundo. Verdade. A oração que eu nunca falho é: seja feita a tua vontade, essa não falha, ainda que doa. Verdade. E a promessa que é para todo mundo é que Deus um dia enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e nesse lugar que estaremos com Ele não haverá mais morte, mais pranto, mais choro nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso aí não falha. Isso aí ninguém pode tirar da gente. Verdade, amém. Serginho, eu quero te agradecer, cara. Você é um irmão e assim, eu fico muito feliz de ter você novamente aqui nessa nova fase do podcast. E assim, cara, eu sempre falo que eu sou muito teu fã, você é um cara que eu admiro muito, um cara que, cara, a gente tem amizade, acho que mais de 20 anos já? Bem mais de 20 anos. Não vou entregar a idade, não. Não vou entregar a idade, não. Mas assim, cara, tu é pra mim um irmão e pra mim é muito bacana te receber aqui. Então assim, eu te dou esse tempo aí pra você se despedir, agradecer quem tiver que agradecer, fica à vontade aí pra gente finalizar o podcast aí. Valeu. Cara, primeiramente agradecer aí a você pelo convite, a toda a equipe aqui do Estúdio Zion e tal. Dá parabéns aqui. Tá top, bonito, né? Tá top o estúdio desde a última vez. Ricardo e o André estão trabalhando bem, né? Agradecer ao Ricardo e o André, os caras são fera. Já vou fazer até um marketingzinho deles aqui, ó. Você que quer fazer seu podcast aí, ó, vem pra cá, pra Agência Zion, que ó, tá top aqui. Se quiser essa estrutura aqui que a gente tem aqui, de estúdio, de tudo, vem pra cá que os caras são bons. Eu venho aqui e a evolução foi absurda, cara. Assim, o equipamento, o conforto e tal. Tá de parabéns toda a equipe do Estúdio Zion e tal. E eu quero deixar, cara, pra finalizar, queria deixar uma mensagem para todos aqueles que
que assistiram, né, cara, até aqui, que como eu contei aqui, chegou uma época que eu tinha largado já as drogas, né, eu vim das drogas, tive contato, né, com a criminalidade, porque querendo ou não, todo usuário tem contato com criminalidade e tal. E depois que eu conheci a Cristo, da minha conversão, eu já tinha largado as drogas e tal, já tinha prosperado de certa forma, tava fazendo show, tava fazendo evento, tava sendo, assim, reconhecido na cidade e tal. Na época ainda era a época que tinha cartaz, a gente era dessa época, né? Eu andava na cidade, eu via meu nome em cartaz, em vários tipos de cartazes diferentes de eventos da Juízes. Eu tava na TV, eu tava... Só que ainda aí havia um vazio, uma angústia, uma falta de sentido ainda. Eu estava abrindo show de grandes nomes da música gospel e fazendo show só da Juízes Hip Hop também, mas eu ainda tinha um vazio, uma sede. Eu não tinha entendido a essência do evangelho, do reino de Deus, do que Jesus Cristo falou, né? De buscar primeiro o reino de Deus, que a palavra vai dizer que o reino de Deus é paz e justiça. O que é justiça? Justiça é, cara, o teu amigo não tem pão, o cara tem que ter um pão, mano. Isso que é justo. O cara tá com frio, você tem 2 casacos, você tem que ser justo com o cara, mano, assim. Com quem quer, né, cara, assim. Com quem quer. O cara também tem que batalhar um trabalho, também o cara não tem um trabalho, arruma um trabalho. Aí se o cara também não para em trabalho nenhum, já é outro problema e tal. E manifestar esse reino de Deus com paz e justiça. E paz é pedir perdão, paz é evitar conflitos, isso é buscar o reino de Deus. Eu não tinha entendido isso tudo e eu parei de fazer show uma época, falei com os moleques da Juízes Hip Hop, com os caras do grupo, falei, mano, vamos fazer missão agora só em presídio, em centro de recuperação, em comunidades carentes, em escola, vamos onde está o problema mesmo, vamos parar com esse lance de show, de rap, vamos resgatar a galera da droga e do crime através do nosso trabalho, através da música, através de palestra e tal. E quando eu comecei a fazer isso, eu preenchi esse vazio que eu tinha, sabe? Que era um vazio que eu não consegui preencher com vitória, com bênção, com milagre, com restituição, com realizações pessoais e tal. E quando eu comecei a ajudar o meu próximo, eu preenchi esse vazio e deu origem à frase mais bonita do meu primeiro livro, que é: levando água para o meu próximo, eu matei a sede que eu tinha. Porque enquanto eu queria beber da prosperidade, da vitória, do milagre, da restituição, das realizações pessoais, eu continuava com sede. Que você tentar matar a sua sede com essas coisas, ou no mundo, com prazer, com drogas, com orgias, tentar matar a sede existencial que você tem com essas coisas é tentar matar a sua sede bebendo a água salgada do mar. Cada vez você vai ter mais sede. Sempre vai ter um carro mais novo que o seu, uma casa maior que a sua, uma mulher mais bonita que a sua. Você vai viver com sede. E é só levando água para o seu próximo que você se faz a imagem e semelhança de Deus, porque o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, que é o mandamento semelhante. Então, levando água para o seu próximo, você mata a sede que você tem, porque na verdade todo excesso esconde uma falta, e essa falta só é preenchida com a presença de Deus na nossa vida, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É isso. Amém. Serginho, mais uma vez, muito obrigado. E eu quero agradecer aí a todas as empresas que acreditam que me ajudam a fazer esse podcast aqui, né? Que sem eles também não seria possível, né? E eu quero agradecer também as pessoas que assistem o podcast, eu não canso de falar isso, que a cada podcast aí eu fico mais impressionado, né? E tá me surpreendendo cada vez mais. A gente tinha feito um outro, tinha batido 16 mil visualizações, e o último que nós fizemos agora com a doutora Manuela no Facebook bateu 23 mil visualizações. Então, assim, muito obrigado você que assiste aí o podcast Adriano Fonseca, você que compartilha, você que ajuda a gente aqui sendo uma empresa parceira nossa. Tem que agradecer aqui o pessoal do estúdio também aqui, que é maravilhoso. Hoje eu me sinto aqui, antes de vir pra cá, eu cheguei a conversar com outros estúdios aqui, mas aqui eu me sinto em casa. Aqui, hoje eu me considero aqui uma segunda casa, e esse projeto do podcast tá me surpreendendo cada vez mais. Eu fico muito feliz com tudo que tem acontecido.
E eu também não posso esquecer de sempre pedir pro pessoal se inscrever. Se inscreve lá no teu canal no YouTube, né? Juízes Hip Hop, né? Juízes Hip Hop, novo canal oficial. Isso, aí pode procurar lá no YouTube Juízes Hip Hop. Também tem o Instagram deles, do Sérgio Bruno, tem da loja também tem do Juízes Hip Hop lá pra você se inscrever. Tem as minhas redes sociais que tá tudo como Adriano Fonseca Oficial. Peço a você também que se inscreva aí no nosso canal. Nosso canal tá com 300 e poucas pessoas aí. A gente quer chegar aí a 1000 pra monetizar o canal do YouTube. E também peço pra você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo aí. E já te agradeço aí de antemão. Muito obrigado por fazer parte do podcast Adriano Fonseca. E até o próximo podcast Adriano Fonseca. E com certeza aí a gente vai trazer mais um convidado ou convidada aí super especial. E vamos falar sobre temas aí que você vai ficar muito feliz. E a gente vai trazer muita coisa boa ainda durante esse ano, tá bom? Beijo no coração de cada um. Fique com Deus. E até o próximo podcast Adriano Fonseca.